Imagine a seguinte situação. Seu melhor amigo tem 3 filhos, trigêmeos para ser mais exato, e um deles, infelizmente, acaba morrendo no parto. Anos depois, outro gêmeo acaba tendo complicações devido a uma doença crônica e aos 2 anos de idade vem a óbito também. Passaram-se mais 6 anos desde o falecimento do segundo gêmeo e então o terceiro gêmeo, com 8 anos de idade, se envolve em um acidente de trânsito enquanto está brincando na rua e morre atropelado. Agora eu pergunto, qual dessas crianças tem mais chance de ter ido para o céu? A primeira, que nem ao menos viu a luz do dia. A segunda, que experimentou a vida, porém não tinha a chamada idade da razão. Ou a terceira, que já era uma criança um pouco mais velha. Essa é uma das perguntas que responderemos hoje no Perguntas e Respostas. Teremos crianças no céu? Vai. Antes de entrarmos no assunto de morte de crianças, precisamos discutir algumas coisas. A primeira questão é: quando morremos, teremos a mesma idade de quando partimos dessa terra? É importante lembrar que as respostas para essas perguntas não estão explícitas nas Sagradas Escrituras, ou seja, nós construímos ideias sobre a vida eterna com base no que lemos e com nosso pensamento lógico. Muitas vezes as opiniões podem variar, mas desde que não fujam do que já é definido na Palavra de Deus, então nós não deveremos ter muitos problemas com isso. Mas voltando para a questão de se vamos ter a mesma idade com a qual morremos na Terra, para mim a resposta é não, pois com base no primeiro capítulo do livro de Gênesis, nós temos já um versículo muito interessante, que diz o seguinte: Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou um homem e uma mulher, e não um idoso, uma idosa ou duas crianças. E no versículo 3 de Gênesis 6 está escrito assim: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Entendo que a velhice se deu após a queda no jardim, porque também entendo que velhice é o enfraquecimento do homem, até que ele não tenha mais forças para sustentar a própria vida. É triste, mas essa é a realidade, e no Éden não existia essa margem de imperfeição. E para mais uma prova sobre o que estou falando, 1 Coríntios 15, os versículos 50 e 51. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nossos corpos na Nova Jerusalém serão renovados e glorificados. Seguindo essa linha de pensamento, por enquanto, não temos criança no céu. Agora que já entendemos essa primeira questão, vamos pensar no seguinte: teremos crianças celestiais, ou seja, crianças que nasceram na eternidade? E todo nascimento ele precede de um casamento. Pois bem, em Mateus Jesus diz aos seus discípulos, no versículo 30, porque na ressurreição não se casa nem se dá em casamento, mas são como os anjos celestiais. Podemos ter algumas divergências nesse ponto, e a primeira é: Deus criou o casamento para qual finalidade? A finalidade do casamento é de que o homem e a mulher devam encontrar um no outro amor, satisfação, prazer, alegria e companhia por toda a vida. Deus também indicou que o casamento do homem e da mulher naturalmente deveria resultar em filhos. No meu entendimento do versículo de Mateus, se refere ao casamento terreno, que muitas das vezes não é bíblico ou santo. Mas aparentemente esse casamento também tem um fim, porque nós lemos em Romanos 7, versículos 2 e 3. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Mas eu digo, Deus criou o casamento antes da queda do homem e disse para que se multiplicasse antes da queda também. E Deus viu que era bom. O casamento ele foi feito antes da queda. Em Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se,
Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E logo depois, no versículo 31, é dito também: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Podemos pensar também que a necessidade de gerar filhos era para povoar a terra, mas na eternidade seremos eternos, e logo não haverá necessidade de gerar filhos, certo? Mas eu também pergunto, por que tudo será renovado na eternidade e o casamento não? Quer dizer que o casamento não é bom? Ter filhos não é bom? A verdade é que existe base bíblica para você acreditar que não existirá casamento na Nova Jerusalém e nem teremos filhos. Porém, talvez você pense igual a mim e não consiga entender essa lógica de por que Deus tiraria algo que Ele fez e que é bom só porque distorcemos e erramos sobre esse conceito enquanto vivemos na Terra. Não me parece nos versículos do primeiro capítulo de Gênesis que essas medidas eram provisórias. Então a resposta para se teremos crianças no céu é: eu não sei. Mas eu acredito que sim, e se você acredita que não, tudo bem também. A verdade é que o nosso conhecimento sobre a eternidade é desse tamanho, e a eternidade é desse. E para finalizar, nós voltaremos para a resolução do primeiro problema que ouvimos no começo desse vídeo. Relembrando, você tem um amigo que teve 3 filhos gêmeos, um morreu no parto, outro depois com 2 anos e outro depois com 8 anos. Qual deles tem mais chance de ser salvo? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Salmos 14, versículo 3. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 51, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Romanos 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Como vocês podem ver, não existe inocência em homem, criança ou recém-nascido. São todos miseráveis pecadores e merecedores da ira eterna de Deus. Efésios 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E Deus salva através da graça, e os seus filhos são eleitos antes da fundação do mundo, como está escrito no versículo 4 de Efésios 1. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Logo, a salvação não depende do discurso eloquente ou obras e caridade. Então, um recém-nascido pode ser salvo e o outro não, pois a salvação não depende da conduta, mas sim da graça de Deus. E isso, à primeira vista, não parece muito justo. E realmente não é justo mesmo. Como que Deus salva uma criança? As duas deveriam queimar no fogo do inferno. As duas merecem isso. Mas Deus é misericordioso e escolheu alguns entre a humanidade para chamar de filhos. Se você é filho de Deus, alegre-se e deposite toda a sua esperança nele, pois você não era ninguém, e ele te encontrou. Sobre o assunto de salvação, nós teremos em breve mais vídeos explicando melhor, e no futuro pretendemos criar um curso de teologia dirigido pelo pastor Reginaldo, onde todos esses assuntos ficarão mais claros. Que Deus abençoe o dia de vocês e até a próxima.